Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto dessa quarta-feira, dia 11, Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Dentro do tema, algumas orações de Jesus, eu vejo nesse texto a grande preocupação de Jesus em dar o exemplo de oração para cada um de nós. Eu posso afirmar sem medo de errar que mesmo Jesus tendo se tornado homem, deixado a sua glória dos céus como Deus, tornado homem e vindo à terra, mas eu tenho absoluta certeza que Jesus não precisava de oração. Embora, vou repetir, embora ele estivesse na condição de homem. Mas ele faz para que nós tenhamos ele como exemplo. E nós precisamos. Jesus estava com uma importante decisão a ser tomada. A escolha de seus 12 apóstolos. Jesus poderia simplesmente, como alguns textos que não explicam esse detalhe do ministério de Jesus, que Jesus foi apenas chamando. Mas Jesus, ele já tinha muitos discípulos, pelo que o texto diz, e entre esses muitos discípulos ele iria escolher 7. E para que ele fizesse isso de uma maneira bem clara. É claro que todo mundo sabe que eu errei. Eu disse 7, mas eram 12. Mas isso é normal. Gravações que não são editadas, elas são apresentadas como mostradas, aparecem erros de vez em quando. Mas, repito, não 7, mas 12. E parece que mesmo tendo passado a noite inteira em oração para fazer essa escolha, repito, parece que Jesus errou. Porque entre os 12, ele escolheu Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Mas, na verdade, ele não errou. Porque foi para isso que ele veio ao mundo. Foi para isso que ele deixou a sua glória celestial e veio a este mundo. E alguém que o conhecesse, alguém que estivesse sempre com ele, seria o responsável pela traição para que ele fosse, então, finalmente crucificado. Então ele não errou. Ele escolheu exatamente o que tinha que escolher. 11 que viveram plenamente de acordo com o que ele ensinou. E um que era o traidor e que o entregou às autoridades para que ele fosse crucificado.
quero pensar. Nós, como seres humanos, que não temos a mesma condição de Jesus, na maioria das vezes nós decidimos as coisas e depois vamos a Deus. E quando nós decidimos as coisas e que dão certo, aí nós vamos a Deus quando vamos e agradecemos. Mas quando nós decidimos as coisas que dão errado, então nós vamos pedir a Deus que nos ajude a solucionar o problema. O problema é esse criado por nós, por não entregar o assunto a Deus antes de tomarmos a nossa posição. E muitas vezes, nós, antes da ação, mas com a posição já tomada, nós vamos a Deus, mas não queremos que Deus nos mostre o que nós devemos fazer. Queremos que Deus apenas abençoe aquilo que nós estamos fazendo e que não pedimos a orientação dele. Jesus, então, nos dá o exemplo de que todas as decisões que nós precisamos tomar, devemos entregar nas mãos de Deus para que Ele nos dê o caminho certo para que possamos, então, tomar a nossa posição, seja ela qual for. Vamos buscar entregar tudo a Deus em oração, para que não precisemos recorrer a Ele para que Ele nos socorra. Apenas chegar diante dEle com o sentimento de gratidão. Que esta quarta-feira seja abençoada para todos nós. Amém.